Tá começando mais um O Consultor, podcast da Consult. O tema hoje, muito atual, um tanto quanto complexo, reforma tributária. Mas eu tô com um timaço aqui para deixar tudo às claras. Esse é o nosso objetivo. Recebo hoje Everton Gugel, nosso diretor técnico da Consult, João Chuviac, que é coordenador da área de ICMS e IPI da Consult, e Valdeir Cereza, coordenador de controladoria. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente sabe que reforma tributária é um tema complexo, tem muitas coisas novas, mas sabemos também da história da Consult. Completando aí 50 anos, já passou por Plano Real, já passou por aquela mudança de PIS/COFINS, ou seja, tem experiência. E essa experiência ela traz tranquilidade, né, para quem vai ser atendido por vocês. Obrigado pela presença. E eu já quero emendar, eu separei algumas das principais dúvidas que nós ouvimos falar, né, quando o assunto é reforma tributária. Começando com o João, o que é os principais pontos da reforma tributária? Quais são esses principais pontos que ela traz, João? Obrigado pelo convite, Fernando. É uma satisfação fazer parte, falar de um tema de grande relevância para as empresas, já que as principais premissas da reforma tributária são a simplificação e a eficiência na cobrança dos tributos. Isso devido à complexidade do nosso sistema tributário atual, né? Então, hoje, quando a gente fala de legislação federal, nós temos como referência o PIS e a COFINS. Em relação aos estados, nós temos o ICMS, que tem aí 27 legislações, e também em relação ao ISSQN, que aí é a legislação dos municípios, que hoje a gente tem aí 5.500 municípios mais ou menos. Então, esse tema ele traz uma grande relevância e essa simplificação, né, e essa eficiência dos tributos na arrecadação é que traz uma garantia ali para as empresas. E também um ponto principal é a unificação das alíquotas. Então, vai trazer uma certa transparência para esse processo de transição e essa nova sistemática da reforma tributária. Esse é o principal objetivo, Everton, facilidade, né, na hora de lidar com os impostos? Isso mesmo, Fernando. Nós temos hoje no Brasil, como o João comentou, legislações municipais. Cada município tem a sua. Cada estado tem a sua legislação, né? Então nós temos uma infinidade de legislações que precisa ser unificada. Vai ser centralizado. Então o principal objetivo, sim, é fazer essa facilitação para que todos os contribuintes tenham um único local para consultar as informações, que vai ser válida para todos os municípios, que vai ser válida para todos os estados, vai ser o mesmo procedimento aqui para uma empresa aqui de Cascavel, para uma empresa ali em Toledo, ou até para uma empresa lá em São Luís, no Maranhão. Então, tem que ter essa centralização para poder facilitar tudo. Além do mais, vai diminuir um pouco a burocracia. Hoje, cada tributo, cada município, ou os estados e o ente federal, possuem obrigações acessórias. Cada um, você tem que prestar uma informação para cada local. Então, o sentido de diminuir essa burocracia, diminuir o custo tributário hoje no Brasil, né, o custo da burocracia mesmo, é que vai facilitar aí com a reforma tributária. A expectativa é essa, Fernando. Uhum. Agora, se realmente vai ocorrer, são coisas aí a ser pensadas lá a partir, ou verificadas a partir de 2033, né? Então nós Porque temos é aí... gradativo, né? Isso aí. Nós vamos ter um processo gradativo, então vai estar em processo normal, vamos dizer assim, somente a partir de 2033. Então essa diminuição da burocracia, essa equidade tributária, ou seja, essa transparência que o João comentou, que é para se ter, para que se saiba que o mesmo tributo que uma empresa aqui em Cascavel paga, ela vai pagar também estando em Toledo, né? Então, ter esse equilíbrio fiscal entre todas as empresas é a expectativa. A realidade, só o tempo dirá, né? Olha, você que está nos acompanhando, nos ouvindo, assistindo, tem muita informação pela frente, estamos só começando esse bate-papo. Prepara aí papel, caneta, o seu computador para anotar as informações desse timaço da Consult. Valdeir, tem muitas mudanças nos tributos, né, que essa reforma traz. Poderia explicar para a gente quais são essas principais mudanças? Claro. Com a reforma tributária, o Brasil ele vai adotar agora o famoso IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Muitas potências mundiais já utilizam, né, a principal metodologia hoje de tributação, mas o Brasil ele vai adotar o IVA dual, que é um pouco diferente. Hoje a gente tem alguns exemplos aí como China, Índia, Rússia, né, a própria Coreia do Sul, que utiliza o IVA dual, e o Brasil
adotou essa metodologia. Então, hoje a gente tem 4 principais tributos que foram citados, né? Que a gente tem federal, PIS e COFINS, que vão ser unificados e vão virar a CBS. A gente tem o ISS e o ICMS, que vão virar o IBS, e então a gente vai ter esses, né, a gente vai ser de 4 tributos, 4 principais tributos, para 2 principais tributos, IBS e CBS. Além disso, a gente vai ter uma redução do IPI. O IPI ele vai continuar existindo, ele vai ter uma redução de alíquota para 0, vai ser utilizado em algumas situações específicas, e vai surgir o IS no lugar do IPI, que vai ser o imposto aí que a gente conhece como imposto seletivo, e ele, na mídia, está sendo tratado como imposto do pecado, porque ele vai incidir aí sobre produtos que causam mal à saúde ou ao meio ambiente. Tipo cigarro, né? Mais ou menos. Cigarro, bebidas alcoólicas, açucarados. Então, todos esses produtos que causam aí algum mal à saúde, eles vão ter uma alíquota adicional, que é o imposto seletivo. Então, a grande principal mudança é isso. Com esses 2 principais tributos, CBS e IBS, a gente vai ter uma unificação de alíquota para todo o cenário nacional. Tem algumas pequenas alterações ali do IBS, que vai variar de acordo com o município, estado, pode ter uma pequena variação, mas de regra geral a gente vai ter uma unificação, uma simplificação nesses 2 principais tributos. Perfeito. Ô, Everton, o tal do fato gerador, que é aquele momento no qual nasce a obrigação de pagar, né, um tributo, um imposto, também tem mudanças consideráveis aí. Temos. Principalmente, Fernando, o governo ele se preocupou em trazer definições de bens e serviços, situações que antigamente poderia gerar algum questionamento. Por exemplo, quando você tem uma receita, uma receita com aluguel, ele não tinha uma previsão antigamente nem para ISS nem para ICMS. Então ficava no limbo. O governo se preocupou tanto em trazer tudo para dentro. Então, ou seja, ele traz uma definição do que é bens, mercadorias, e traz uma definição para serviço. E ainda acrescenta que se aquela operação não se enquadrar como bens, ou não se enquadra como bens, ele é tratado como serviço. Então, ou seja, não tem como escapar. Qualquer operação que a empresa realizar, se ela não conseguir enquadrar em uma, ela vai ser serviço de qualquer jeito pela legislação. Então, não vai ter brechas. O governo se preocupou em fechar todas as brechas possíveis que poderiam gerar questionamentos. Então, essa é uma das principais alterações. Teremos também uma alteração bem interessante, Fernando, que é em relação à circulação de mercadorias. Hoje, até o momento, o ICMS ele incide sobre a circulação da mercadoria. Então, o que acontece? Muitas vezes você vende a mercadoria antecipada, porém a mercadoria só vai ser entregue lá na frente. Então, o ICMS incidiria apenas quando a mercadoria fosse entregue. Com o IBS e a CBS, ele trouxe todo esse fato gerador, ou seja, a hipótese de incidência vai incidir o tributo no momento em que você fazer a respectiva venda, independente da entrega da mercadoria. Isso tem até uma questão de estados, né? Às vezes você compra em São Paulo, mas a entrega é no Paraná. Há uma mudança nesse sentido? Sim, tem essa situação de entregas, porém, o principal é a circulação da mercadoria. Então, ou seja, antes eu só pagava ICMS quando a mercadoria saísse. Eu vendia antes, mas só pagava ICMS quando eu entregava. A partir de agora, não. É no momento da venda. E uma situação bem importante também que vale a gente frisar é que o ICMS tinha-se uma previsão também de incidir sobre as transferências. Quando eu tenho uma unidade numa cidade e outra unidade em outro local, tinha-se a previsão de incidência de ICMS sobre as transferências. Já havia discussão sobre isso também, e o governo se preocupou e trouxe isso já nesta lei complementar. Ou seja, a partir de agora, não se tributa nem IBS, nem CBS nas respectivas transferências entre os próprios contribuintes. Uma pergunta que a Consult já recebeu de empresários, vocês empresários que estão nos acompanhando. Olha só. As empresas poderão se apropriar de créditos sobre as aquisições de produtos e serviços de forma integral ou haverá alguma restrição nesse sentido? João? Sim, a reforma ela tem como uma vertente principal a chamada não cumulatividade plena. Mas o que isso representa na essência para as empresas? Então, assim, todo tributo pago na cadeia anterior, seja na operação inicial, na aquisição de insumos, matéria-prima, material intermediário, material de embalagem, serviço de transporte, até mesmo a aquisição de ativos imobilizados, vão garantir direito ao crédito para o contribuinte do IBS e da CBS. Então, o que a gente pode traçar como um paralelo? Que essa aquisição, numa etapa anterior,
de uma indústria, de um comércio, vai permitir que a empresa faça os devidos créditos, com fins de dedução da sua apuração numa saída subsequente. A legislação ela traz uma exceção em relação a bens de uso pessoal, que é, por exemplo, joias, metais preciosos e armas de fogo não vão permitir direito a crédito. Então, essa é a única vedação, né? Até a legislação ela traz lá de uso e consumo pessoal. Então, essas foram o detalhamento que a reforma trouxe, principalmente em relação à não cumulatividade plena, para você utilizar, né, esses créditos na sua operação, de forma integral. Perfeito. O que a gente percebe é que a reforma ela traz realmente uma revolução, né, em métodos fiscais e empresariais. Valdeir, quais outras atualizações, como apuração e possíveis alíquotas são esperadas? Então, hoje a gente tem um cenário, como o Everton estava comentando, né, principalmente para o ICMS, que cada unidade ela apura seu tributo e ela paga o seu tributo por estado onde ela está localizada. Com a reforma tributária a gente vai ter uma apuração centralizada. Então isso já acontece para o PIS e COFINS, mas vai passar a ser também agora para a CBS e para o IBS. Essa é uma mudança interessante que reduz um pouco aí a burocracia dos contadores, principalmente que precisava ali, empresas com mais filiais precisavam fazer um fechamento de ICMS para cada unidade. Né? Outro ponto bem interessante que a gente tem, que vem se falado bastante também da reforma tributária, é o split payment, que é uma antecipação do tributo e a Receita Federal está colocando, né, a União está colocando a responsabilidade sobre os agentes financeiros recolher de forma antecipada o tributo. Então hoje isso daí vai impactar principalmente o varejista, quando vai lá o cliente na loja, passa o cartão de crédito, automaticamente já está sendo visto que a operadora do cartão ela vai ter que fazer a separação do que é tributo e direcionar para a Receita e o valor do produto, né, para a empresa que está vendendo. Então a gente vai ter uma agilidade nesse recebimento, né? O fisco vai receber de forma antecipada e, por outro lado, vai ter também, né, se prevê uma simplificação na apuração, porque de certa forma a sua apuração já vai estar sendo feita. A partir do momento que você vende, que já tem o recolhimento, você já tem uma agilidade, né? Até tem ali uma previsão de uma apuração assistida por parte do fisco para fazer esse processo. Então essa é uma alteração aí que vai ter um grande impacto, né? A gente prevê que vai ser uma parte importante e é uma situação em que as empresas elas têm que começar a se ajustar já pensando nessa situação, principalmente na questão de fluxo de caixa. Quanto às alíquotas, houveram muitos estudos, estudos aí da Secretaria da Fazenda, vários sindicatos, organizações fizeram estudos, fala-se numa alíquota ali, chegou em algum momento de 29%, às vezes reduziu um pouco, 27%, mas o secretário AP, que está à frente dessa reforma tributária, no momento da divulgação da lei complementar, agora 214 de 2025, em janeiro, ele cravou, né, uma alíquota de 28%, uma expectativa de 28%. Então, a princípio, a gente está trabalhando com essa alíquota aí de 28%. A lei ela ainda precisa ser regulamentada também, né? Mas o que a gente já sabe é que alguns produtos e serviços terão tributação favorecida. Quais benefícios vão ser aplicados aí, João? Isso, então a reforma ela trouxe vários segmentos beneficiados pela reforma, que quando iniciou a conversa da reforma, de maneira geral, tudo seria tributado. E aí veio as exceções, né, beneficiando segmentos ou até mesmo reduzindo a carga tributária entre os produtos. Então, em relação aos benefícios, nós podemos traçar ainda um paralelo com produtos com redução a zero. Por exemplo, os produtos da Cesta Básica Nacional de Alimentos vão ter redução a zero. O arroz, o feijão, as carnes e os ovos. Chimarrão. E o chimarrão vão ter a alíquota zero do IBS e da CBS. Outros segmentos, por exemplo, como hortícolas, produtos hortícolas, frutas, também vão ter redução à alíquota zero. A parte de medicamentos de uso humano também serão reduzidos à alíquota zero. Dispositivos médicos e produtos para acessibilidade de pessoas com deficiência também foram mantidos à alíquota zero. As exportações, né, das empresas que realizam exportações para fora do Brasil também vão ter a garantia da imunidade. O sistema de radiodifusão e TV aberta também vão ter as imunidades garantidas, né, pela Constituição Federal. E também os outros segmentos que tiveram redução de alíquota, por exemplo, o serviço de saúde e de educação vão ter uma redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS. Os serviços prestados por profissionais intelectuais, que são aquelas profissões regulamentadas, também vão ter redução de 30%. E os insumos agropecuários, né, que é aqueles insumos utilizados pelo nosso produtor rural aí no dia a dia, sementes, fertilizantes, adubos, herbicidas, né, e também a parte da criação da pecuária, também vão ter uma redução de 60%.
Perfeito. Você que está nos acompanhando, pode estar nos ouvindo aí de várias partes do país e até do mundo. Nós estamos no oeste do Paraná e se você não conhece essa regiãozinha aqui, é uma baita de uma região onde o agronegócio ele prevalece, digamos assim. Daqui saem muitos alimentos para o mundo todo. Carne de frango, soja, milho, trigo, inúmeros. E aqui o produtor rural ele é muito forte. Então, a reforma tributária também vai impactar esse produtor. E Everton, como esse homem do campo, essa família do campo, precisa se preparar para o que vem por aí? Fernando, vai ter uma alteração grande para o produtor rural. A primeira recomendação para o produtor rural é que ele consulte o seu contador. Ou ainda, consulte uma empresa de consultoria para poder fazer esse acompanhamento com ele. Porque no cenário atual, nós temos que o produtor rural, pessoa física, ele não paga PIS e COFINS, tributo que hoje existe. Porém, com a nova legislação, com a reforma tributária, nós temos uma previsão legal que ele pode ser contribuinte também da CBS, que vai substituir o PIS e COFINS. Hoje o produtor rural, ele também tem a possibilidade, como pessoa física ainda, de adquirir os insumos e tomar crédito de ICMS, como pessoa física, e que poucos conhecem essa operação. Com o IBS, ele também vai poder ter a possibilidade de tomar crédito de IBS e ser contribuinte do IBS. A legislação está prevendo que os produtores rurais, pessoa física, que faturarem acima de 3 milhões e 600, eles serão obrigados a aderir a esse regime normal que vocês têm tanto falado, né? É o regime normal de IBS e CBS. Então ele passa a ser contribuinte de IBS e CBS se ele faturar acima de 3,6. E aí ele entra todo dentro do regramento, ou seja, débito na saída e crédito nas compras. E o produtor rural que faturar menos que 3.600, a legislação vem permitindo que ele faça a opção pelo regime. Por isso a importância dele contratar uma empresa de consultoria para acompanhamento ou, no mínimo, conversar com seu contador de confiança para verificar qual que é a viabilidade para ele. É melhor ele ficar, mesmo tendo um faturamento inferior a 3,6, é vantagem ele manter como pessoa física não contribuinte, sem direito à apropriação de créditos, ou é melhor ele ser um contribuinte e tomar crédito? Como é que vai ficar essa carga tributária dele? Então, essa fase de transição é muito importante. Por isso, ressalto, mais uma vez, você que está nos acompanhando, consulte o seu contador de confiança, consulte uma empresa que está aí há mais de 50 anos no mercado, empresa de referência, uma empresa que presta um serviço com qualidade para te dar segurança na tomada de decisão. Não ser surpreendido, né? E uma pergunta que chega para a gente, já chegou de produtor rural, é o impacto dessa tributação, né, de insumos e implementos agrícolas. E essa reforma, ela traz algum benefício, João? Isso, em grande parte, os insumos agropecuários utilizados pelo produtor rural, como eu mencionei anteriormente, vão ter uma redução de base de cálculo. Então, o produtor rural, na aquisição dos seus insumos para utilização no seu processo produtivo ali rural, já vai ser onerado pelo IBS e CBS. Porém, a reforma ela trouxe uma condição específica, que ela trata o produtor rural, tanto pessoa jurídica como pessoa física, de contribuinte regular e não contribuinte. Então, esses pontos é que vão definir ali esse planejamento que o Arthur mencionou. Então, por exemplo, se o produtor rural, aquele não contribuinte, que tiver um faturamento inferior a 3 milhões e 600 mil, ele vai ser onerado pela tributação na compra, porém ele não vai contribuir na sua venda. Então a venda da sua produção rural, do seu milho, da sua soja, da sua produção do frango, do seu gado de corte, ela não vai ser onerado pela tributação. Então, mas o que isso representa para o produtor? Então ele vai ser não contribuinte, ele não vai ter uma tributação na venda, ele vai ter essas operações em que ele vai pagar o imposto na compra, porém ele não vai entrar naquele princípio da não cumulatividade plena. Então ele vai absorver esse custo no processo produtivo e eventualmente ele vai analisar se vale a pena ou não esse regime. E um outro ponto que é importante mencionar, que a reforma também trouxe um benefício para fomentar a aquisição de equipamentos, né, e modernização da agricultura familiar. Para esses produtores não contribuintes, eles vão ter uma redução da alíquota
na compra de tratores e implementos agrícolas. E isso vai reduzir a zero a tributação deles. Então, eles não vão ser onerados pelo IBS e pela CBS no momento da compra do seu trator lá para conduzir sua produção. Já o produtor rural, o contribuinte, aquele, vamos dizer assim, que esteja obrigado, né, que tem um faturamento superior a 3.600.000, ele já vai entrar na cumulatividade plena. Então, ele já vai ter os créditos da compra dos insumos e, ao mesmo tempo, ele vai tributar isso na venda da sua produção. E a única diferença em relação a essa sistemática é que quando ele comprar um trator ou implemento agrícola, ele não vai poder, ele não vai ter essa tributação a zero. Então, o trator, o implemento agrícola vai ser tributado integralmente às alíquotas que serão definidas no futuro. Então, essas foram as principais alterações ali para o produtor rural. Falando agora de Simples Nacional, essa reforma, o que ela acontece com esse regime especial? Continua a mesma coisa ou traz alguma mudança, Valdir? A boa notícia é que o Simples ele continua existindo, né? Uma modalidade muito importante que a gente já está acostumado aí no Brasil, né? Uma opção de tributação simplificada, onde você recolhe todos os tributos, imposto de renda, contribuição social, INSS, PIS, COFINS, ICMS, né? Todo esse amontoado de tributo você recolhe numa única DAS. Isso continua existindo, o Simples ele continua em vigor, mas existe aí, como para o produtor rural, uma opção dessa pessoa, né, dessa empresa do Simples, ela recolher tanto na DAS, nessa DAS unificada, quanto recolher fora da DAS o IBS e o CBS. Então ele deixa de recolher ali, né, dentro da DAS, IBS, CBS e passa para essa não cumulatividade plena, né, para esse sistema não cumulativo, onde que ele pode tomar crédito e tem as suas saídas ali no débito. Então, pro Simples também é muito importante fazer uma análise, né, verificar ali questão de preço, de venda e ver qual é mais benéfico, né? Porque ainda assim, né, a gente sabe, o Simples Nacional hoje, ele tem uma questão também do crédito que ele fornece para a cadeia subsequente. Então hoje, quando você adquire um produto de uma empresa que é do Simples Nacional, para o PIS e COFINS geralmente não tem nenhum problema. Você consegue, né, a empresa que adquire do Simples, ele toma crédito alíquota cheia ali, 9,25, se ele for do lucro real. E o ICMS é na proporção que a empresa do Simples passou. Então, essa é uma alteração que vai ter na reforma tributária. O Simples ele vai continuar gerando crédito também para a cadeia subsequente, mas esse crédito ele vai ser na proporção que foi pago. Então, quanto ele pagou de crédito, efetivamente, né, teve ali o débito da saída, é quando você vai poder se creditar. Isso se você recolher na DAS. Caso opte por ser um contribuinte do IBS, da CBS, fazer esse recolhimento segregado, né, você vai ter um crédito, um volume de crédito maior para passar para frente, porque no Simples a tributação ela é um pouco mais reduzida. Então ela continua sendo reduzida com a opção de adotar a não cumulatividade e entrar no regime regular do IBS e CBS. Bom, nós falamos do produtor rural, falamos agora do Simples Nacional. Quais outros segmentos, né, podem ser impactados, Everton? O principal segmento impactado, Fernando, com essa reforma tributária é o setor de serviços. Serviços é um setor que vai ter um desembolso maior. Consequentemente, quem que vai pagar a conta? Contribuinte. Por quê? Vai estar lá no preço de venda. Vai aumentar o valor dos serviços. Só para você ter uma ideia, Fernando, hoje uma empresa que está no lucro presumido, que ela é prestadora de serviço, ela tem uma alíquota máxima de ISS de 5%. E ela paga de PIS e COFINS 3,65%. Então ela vai ter uma alíquota sobre o consumo, ali sobre o serviço, de 8,65%. E como o Valdir destacou no item anterior, há uma previsão de que a alíquota da IBS e CBS juntas cheguem a 28%. A diferença, né? Nós estamos falando aí num acréscimo de quase 20%. Então, o setor de serviços, de manutenções, por exemplo, de veículos, vai ter esse impacto alto. O setor de serviços que tem a profissão regulamentada, como contadores, advogados, economistas, administradores, médicos. Esses conseguiram, através de seus conselhos, uma redução na carga tributária de 30%. Mesmo assim, vai sair de 28%, vai cair ali em torno de 20% a alíquota deles. Para 8%, é um aumento aí de 12%. E por mais que esses setores eles possam tomar crédito, né, eles têm essa questão da não cumulatividade plena, é muito difícil possibilidades de crédito para esses setores, né, Everton? Com certeza, porque onde vai vir os insumos para esse setor? Qual que é o principal insumo que esse setor tem para geração de crédito? É pessoa, é folha de pagamento. E a própria legislação já prevê que folha de pagamento não dará direito a crédito. Por isso,
é muito importante, Fernando, e você que está nos assistindo, que você faça uma revisão dentro da sua empresa, né, Valder? Sim, exatamente. Né? Tem ali, faça todo essa análise, né, das suas compras, suas despesas, para ver o que você pode tomar crédito, que você pode se apropriar e diminuir essa carga tributária aí altíssima. Outro ponto interessante a gente mencionar aqui é a tributação sobre imóveis. Hoje a reforma tributária ela alterou também essa questão de tributação sobre imóvel, né? Todo o contribuinte que faça uma operação com imóvel, ele vai estar sujeito à incidência da IBS e da CBS, mas eu destaco aqui a questão da pessoa física. Pessoa física que tem ali uma renda de aluguel e essa renda no ano calendário anterior ultrapasse R$240 mil e tem ali mais de 3 imóveis, essa pessoa física ela também vai ser considerada contribuinte do IBS e da CBS. Então, uma mudança de grande impacto. Pessoa física que também opera ali, realiza venda de imóveis. Se ela realizar a venda de mais de 3 imóveis e esses imóveis estiverem registrados no patrimônio há menos de 5 anos, também vai ter que contribuir com o IBS e CBS. A lei ainda ela prevê ali reduções de alíquota, né? Uma redução de até 70% de alíquota no caso de aluguel, uma redução de 50% no caso de venda de imóveis, e tem uma questão também da atualização, né? Então, assim, do valor de mercado do bem, o valor que vai ser considerado para essa tributação. Mas, mesmo assim, vem grandes alterações aí para imóveis, tanto para o contribuinte regular, quanto para a pessoa física, que pode passar a ser contribuinte também do IBS nas operações com bens imóveis. Pois é, e nós tivemos um boom aqui, né? Estamos vivendo um boom imobiliário em Cascavel, região. Tem vários amigos corretores que precisam se preparar, né? E um outro ponto importante também a comentar em relação aos segmentos que serão afetados pela reforma, a gente pode também trazer um paralelo em relação aos bares, restaurantes e similares. Aquelas empresas que não são optantes pelo Simples, elas também terão um regime diferenciado na reforma. Então, a reforma prevê uma redução aí de 40% da alíquota. E também um outro segmento que vai ser impactado, que hoje já também trabalha com o sistema de monofasia, que é os combustíveis, né? Quando você compra lá a gasolina, o etanol e o diesel, ele também vai ter uma forma sistemática diferente de apuração. Então, não serão todos da cadeia que irão pagar esse tributo. Então, no momento da produção, né, no caso a Petrobras ou as refinarias que industrializarem esse produto é que vão pagar no início da cadeia. Então, ele vai incidir uma única vez, mas vai carregar toda a carga tributária de toda a cadeia subsequente. Então, esses aí são dois segmentos também que serão impactados com a reforma. Já deu para ter uma ideia de quão complexa é essa reforma tributária, coisas muito individuais para cada segmento, e tá aí a importância de contar com uma consultoria que tem 50 anos de mercado, que já passou por Plano Real, por tanta coisa. Vocês carregam uma experiência, né, e traz essa excelência, né, uma segurança e uma tranquilidade para os clientes. Para quem está nos acompanhando ou conhece alguém, qual que é o primeiro passo, João, para contar com a consultoria? Então, assim, principalmente na questão da reforma, sempre quando a gente trabalha um planejamento, uma estruturação, as empresas precisam estar preparadas. No sentido de planejar, basicamente, todo o processo que ela tem hoje, analisar quais são os impactos que isso traz e, principalmente, o Everton pode confirmar melhor essa questão, principalmente, saber o que vai ser alterado. É importante você ter um sistema que te dê suporte, Fernando. Principalmente, hoje, praticamente todas as empresas possuem um sistema para poder gerir as suas operações. Então, esse teu sistema, ele já está se preparando para a reforma tributária? Ele já está fazendo os treinamentos internos pelos impactos que vai ter aí pela frente? Tem situações que já começam esse ano. Em outubro desse ano já começa a ter alterações no próprio documento fiscal. Então, o sistema que você utiliza, ele está preparado? Ou será que você não tem que ir no mercado atrás de um outro sistema? Passa também por processos internos. Vai ter que ter muita revisão interna. Sim, né, Valdir? Exatamente. Tem toda uma metodologia de cálculo, então vai alterar, né? Alterar aí fato gerador, alterar a incidência, a base de cálculo. Então, hoje a gente é muito comum, né? Nossos tributos, eles são calculados por dentro, ou então na formação do preço a gente inclui esses tributos por dentro. Então, é uma metodologia de markup. A gente vai passar a ter agora uma nova sistemática. Então, assim, o que a gente aconselha?
é que as empresas elas façam uma revisão no preço de venda, analise ali seus custos, suas despesas, o que pode ser tomado crédito, o que vai impactar na formação de preço do produto, refazer ali, analisando também a questão dos benefícios fiscais, quais produtos eu vou adquirir com benefício, qual produto que eu vou vender com benefício, e fazer toda essa sistemática e já ir se preparando, porque ano que vem já começa um período de transição, já começa um período de teste, e essa questão de preço de venda, né, essa alocação aí de custos precisa também ser analisada. Até esse ponto que o Valder comenta, né? Então, nesse período, então, a gente precisa traçar uma linha do tempo. Nós entramos numa fase de implantação, né, de testes da alíquota do IBS e da CBS. Então, em 2026 já se inicia a cobrança do IBS e da CBS, né, com alíquotas reduzidas ali de 0,9 para a CBS e de 0,1 para a IBS. Então, nesse período de transição, o contribuinte vai ter que apurar esses tributos junto com o PIS e a COFINS, o ICMS e o ICSQN. Então, nesse período de transição, ele não vai recolher efetivamente o IBS e a CBS. Ele vai poder compensar isso com o PIS e a COFINS. E também ainda a Receita ainda vai tipificar, né, algumas condições que prevêem a dispensa no recolhimento. Quando o contribuinte atender critérios ali definidos pela própria Receita, né, estando suas obrigações acessórias todas em dia. E além de 26, nós temos também em 2027, que também vai entrar nesse período de transição, que é o que? A extinção do PIS e a COFINS e a cobrança integral, né, da alíquota da CBS. E a alíquota do IBS ela se mantém estável ali, né, pode ocorrer ainda a redução da alíquota da CBS para equiparar ali a arrecadação do IBS nesse momento. Já em 2028, nós mantivemos a mesma manutenção, né, as alíquotas, né, então o IBS continua 0,1 e a CBS continua com as mesmas alíquotas. Já em 2029, nós temos os primeiros impactos em relação ao ICMS, que é a partir dessa data que a gente começa a ter reduções das alíquotas do ICMS, né, e do ISS em 10% e o aumento gradativo do IBS, né, nessa condição. Então, nós vamos ter uma redução de 10% do ICMS e do ISS e o aumento gradativo de 10% da alíquota do IBS. E assim sucessivamente. Em 2030 nós temos o aumento de 20%, então aumenta-se 20% o IBS e reduz 20% o ICMS e o ISS. Em 2031 nós temos a redução de 30% do ICMS e do ISS e o aumento de 30%. E aí, efetivamente, em 2032 nós temos a redução de 40%, né, da alíquota do IBS, o aumento, né, da alíquota do IBS e da CBS e a redução em 40% do ICMS e do ISS. E aí em 2033 a gente tem a extinção definitiva, né, do ICMS e do ISS e a cobrança daí na alíquota total do IBS. Então essas são o período de transição. Então é importante as empresas estarem atentas a esse período de transição, né, verificando ali os seus sistemas, fazendo o seu planejamento com o objetivo de trazer ali uma maior transparência, né, e também conhecimento em relação ao que vai ser aplicado daqui para frente. O melhor momento é agora, né? É agora. Não tem como escapar, né, Fernando? Não tem volta. O sistema está aí, já está aprovado, faltam algumas regulamentações, mas uma coisa a gente tem certeza, não volta mais. Tá certo. Olha, foram muitos ensinos aqui, obrigado pela aula. Você que nos acompanhou já sai na frente com informações precisas e que precisa se preparar, né? O quanto antes. Agora, ouviu, pegou informações, se prepare. E se você necessita de ajuda, pode contar com um timaço da Consult que está aí há 50 anos no mercado. Sabe, né? Sabe muito bem do que está dizendo, está falando e vai te ajudar. Vocês viram que a resposta está na ponta da língua, então esse timaço está do seu lado para te ajudar. Obrigado, Everton, João, Valdeir, pela presença. Foi uma conversa grata aqui. Obrigado. Nós agradecemos, muito importante. E quem está nos assistindo, gerou dúvidas, consulte uma empresa de confiança, estamos aí à disposição para te sanar todas as dúvidas. Ficamos por aqui com mais esse episódio de O Consultor, podcast da Consult. Nos vemos em breve. Até mais.